Olha, dormir bem é essencial para o equilíbrio físico, mental e emocional. Infelizmente, muita gente tem apresentado dificuldades para ter um sono tranquilo e isso é perigoso. Distúrbios do sono é o tema do quadro Fala Doutor de hoje. Quem vai nos dar mais informações sobre distúrbios do sono aqui no estúdio do Balanço Geral é o médico otorrino, o doutor Gustavo Lima, que já está aqui com a gente. Bom dia, muito obrigada pela presença, doutor. Bom dia, Tamires, bom dia pessoal de casa também. É muito importante falar sobre sono, né? É um tema recorrente que nós temos, a gente passou esse período de pandemia agora, foi um período muito complicado, muitas pessoas tiveram alterações psicológicas, alterações de saúde. Isso afetou muito a questão do sono, da qualidade do sono. E a gente sabe que eles são um dos quatro pilares que a gente tem de saúde, né? Uma boa alimentação, uma boa hidratação, atividade física e o sono. E são várias as consequências, né, doutor? Para quem, por exemplo, não consegue ter uma rotina de sono, não consegue fazer uma higiene mental, está adaptado a dormir com as telas ligadas, telas de TV, telas de celular, tudo isso atrapalha os níveis de sono, né? Sem dúvida nenhuma. A gente passou agora esse período de pandemia, então muita gente trabalhou de casa, muita gente perdeu esse ritmo regular de sono que a gente chama de ciclo circadiano. E por conta disso as pessoas acabaram perdendo a qualidade do sono aos poucos e não perceberam, não procuraram ajuda médica. Então, principalmente crianças, né? A gente vê muitas crianças no consultório, no dia a dia, com celular, com tablet, e isso acaba afetando muito a qualidade do sono na hora de dormir. E as crianças, até à noite mesmo, chegam, vão na cama, pegam o celular, pegam o tablet, ficam até mais tarde, o que desregula muito o sono e a sua qualidade também. E é hora de regular isso. Lembrando que você pode participar com a gente pelo WhatsApp do Balanço Geral, que é o 996520105. Você pode mandar a sua pergunta com seu nome, sobrenome e a cidade onde você mora. Vamos à interação popular, as dúvidas dos telespectadores. Rafael Cruz está ligadinho com a gente em Aquidauana e ele pergunta assim: quais os principais distúrbios do sono, doutor? Rafael, é uma pergunta interessante, né? Quando a gente fala de distúrbio do sono, talvez a primeira coisa que a gente percebe é o ronco, né? A roncopatia. Então o ronco nada mais é do que uma alteração que a gente pode separar em primária, aquele paciente que ronca por algum motivo sem afetar diretamente a parte respiratória, e o ronco secundário, que ele vai ter uma alteração na parte respiratória, na parte cardiovascular, que ele vem associado ao que a gente chama de apneia do sono. Então talvez as duas coisas mais importantes para a gente falar em distúrbio do sono seria o ronco, a roncopatia e a apneia do sono. Existem outras alterações também que a gente pode pensar, como o paciente com insônia, o terror noturno, né? E alguns distúrbios que vão afetar, que a gente associa com partes psiquiátricas, psicológicas, alterações metabólicas, né? Que são alterações como diabetes, por exemplo, pressão alta, que vão também afetar a qualidade do sono. Mas a gente tem que focar sempre na parte do ronco e da apneia do sono inicialmente para poder a gente dar continuidade a essas avaliações dos distúrbios do sono. Acende um sinal de alerta, né? Exato. Aquele ronco, apneia de sono, dificuldades para dormir. Vamos a mais perguntas então aqui no quadro Fala Doutor. Carlos da Silva ligadinho com a gente em Laranjeiras. A apneia do sono, doutor, pode levar à morte? Carlos, não necessariamente levar à morte, mas é uma situação que vai levar a muitos distúrbios do nosso organismo, né? Então, por exemplo, o paciente que tem apneia do sono, que seria basicamente, né, uma parada de respiração durante o sono do paciente, essa apneia vai gerar alterações cardiovasculares, alterações cardíacas, alterações pulmonares, vai alterar a parte metabólica, propiciando, por exemplo, a diabetes. Então, o paciente que tem apneia do sono, que não trata, que não cuida, a tendência é que ele vai começar a ter outros distúrbios, outras alterações que aí sim podem levar a risco de morte ao paciente. E aí, por isso que é importante que as pessoas estejam atentas, né, à qualidade do seu sono, à sua rotina de sono, porque influencia mesmo na saúde, podendo ter diversas consequências. Vamos a mais perguntas aqui. Juliane Padilha está ligadinha com a gente no município de Barra dos Coqueiros. Quem apresenta problemas respiratórios tem mais chances de ter problemas também na hora de dormir? Sem dúvidas, Juliane. O paciente que não respira bem é um paciente que provavelmente vai ter algum tipo de alteração durante o sono, né? Então, um paciente que tem uma rinite alérgica, uma obstrução nasal, uma sinusite de repetição, desvios de septo, são alterações que podem gerar a alteração do fluxo respiratório e, consequentemente, levar aos roncos e até a apneia do sono. Crianças, por exemplo, que têm alterações respiratórias como, voltando à rinite, por exemplo, mas que podem ter aumento de adenoide, aumento das amígdalas, também vão ter alterações do ronco, que nesse caso o tratamento é um pouco diferente, né? A gente tem que avaliar e em alguns casos podem ser até cirúrgicos.
Como saber se o caso exige a cirurgia? Pronto, Tamires. Na verdade, quando a gente vai fazer a avaliação da criança, por exemplo, a gente vai ter, primeiro, fazer a anamnese, fazer toda a avaliação clínica do paciente, saber o histórico dele, mas geralmente a queixa inicial da criança, no caso do genitor, do pai e da mãe, é falar que a criança ronca. A partir desse momento, a gente vai fazer uma avaliação, um tratamento clínico, fazer alguns exames como, por exemplo, a videonasolaringoscopia, que a gente usa uma câmerazinha para olhar dentro do nariz da criança, e dependendo do tamanho dessa adenoide, da posição dela, se ela está inflamada e se o tratamento também foi efetivo, que pode ser uma indicação cirúrgica da adenoide. Já em relação à amígdala, por exemplo, o tamanho dela influencia, as crises de repetição de infecção e inflamação de garganta, entre outros fatores. O importante é sempre fazer uma avaliação clínica, uma boa anamnese, uma boa avaliação, um bom tratamento clínico antes. Em alguns casos, caso não resolva, a gente pode passar para a cirurgia. Entendi, doutor. Vamos a mais perguntas, então. 996-520105 é o nosso canal de interatividade. João Farias, ligado com a gente em Lagarto. Bom dia. População lagartense. Doutor Gustavo, como diagnosticar o distúrbio do sono? Pronto. Como eu falei antes também, sempre a anamnese, né? Sempre a avaliação clínica antes, sempre uma avaliação boa do paciente, conversar com ele, ter um tempo para entender as queixas do paciente. E aí depois tem alguns exames que a gente pode fazer. O exame mais importante que a gente tem do sono chama-se polissonografia. É um exame que a gente pode fazer de algumas formas, pode ser feito numa clínica, pode ser feito em casa. E é um exame que vai avaliar a quantidade do sono, a qualidade, movimentos, posição, oxigenação durante o sono, frequência cardíaca, tudo isso é avaliado nesse exame. E com base nele a gente consegue ter um direcionamento melhor para o tratamento desse paciente. Mas é claro, sempre primeiro uma boa avaliação clínica, uma boa consulta, uma boa anamnese, e seguido de alguns exames complementares, como a polissonografia sendo o mais importante. Então são essas informações que vão ajudar aí no diagnóstico dos problemas, né, doutor? Sem dúvidas, né? Quando a gente tem alterações do sono, assim, muitas vezes as pessoas deixam para lá, né? As pessoas não vão procurar médico, não vão fazer nada, acham que é normal, acham que é natural. É porque eu estou na correria, porque eu não estou conseguindo dormir, é porque eu estou preocupado com alguma coisa. Que a gente fala vai levando, sempre, né? Que a gente fala sempre, né? Dormiu tão bem que roncou. Isso era uma coisa muito comum que se falava. Aí hoje em dia a gente sabe que não é bem assim que a coisa funciona, né? E é engraçado sempre que os pacientes chegam no consultório, vem um esposo, um marido, mulher, alguém assim, da família e fala, olha, ele ronca. Aí a pessoa, não, eu não ronco de jeito nenhum. Ninguém admite que ronca. mais quem está dormindo ao lado, Exatamente, né? Aí é quem sofre mais. Ninguém admite que ronca. Mas tem que admitir, tem que procurar ajuda médica para fazer uma boa avaliação. Verdade, tem que reconhecer o problema sim. Vamos a mais perguntas aqui no Fala Doutor de hoje, esclarecendo as dúvidas sobre distúrbios do sono. A Aline Santos está ligadinha com a gente em Divina Pastora e ela questiona assim, bebida alcoólica compromete a qualidade do sono? Compromete, Aline, sem dúvidas. A bebida alcoólica, ela pode sim, inicialmente, ter uma indução do sono inicial ali, né? O paciente que toma um cervejinha, um vinho, uma coisa assim, ele acabou tendo indução do sono inicial, mas isso atrapalha completamente a qualidade do sono. Então não é um sono de qualidade, não é um sono que vai ter um benefício para esse paciente num dado momento ali da reparação, né? Da energia do paciente, da concentração do paciente. Sem falar que os efeitos do álcool também, de forma geral, vão ter alguns malefícios ali, mas é algo que vai alterar o sono, não é uma situação boa para o paciente, para a saúde do paciente, principalmente para a parte do sono dele também. Quem tem já algum sinal de problema, tem que evitar ao máximo então, né, doutor? Tem que evitar ao máximo. Não só o álcool também, mas tem outras coisas que a gente deve evitar. Por exemplo, o paciente evitar se alimentar perto da hora do sono, né, fazer sempre atividade física sempre mais cedo, evitar ser próximo na hora de dormir, evitar as telas que a gente falou também, né, que são uma coisa muito importante, celular, tablet, televisão. Tem um ambiente de qualidade para o sono, então um ambiente com a temperatura adequada, com baixa luminosidade ou nenhuma, se possível. Então, todas são medidas que a gente chama de higiene do sono, né? A higiene do sono é algo muito importante que a gente utiliza como início para esse tratamento desse paciente com distúrbio do sono. Então, tem que ter cuidado. Por isso que é importante a gente sempre fazer uma boa avaliação para entender bem esse caso do paciente. Evitar, por exemplo, fazer atividade física tarde, antes das horas ali de dormir, como você comentou, isso influencia por quê? Deixa a pessoa mais elétrica, é isso? Sem dúvida, né? O sono, ele depende de ciclos. Então, os ciclos, a gente vai acostumar nosso corpo até aqueles horários. Então, acostumar um horário correto de dormir, para poder saber, o corpo começar a entender isso daí. Então, o paciente que vai fazer atividade física mais tarde, mais à noite ali, até o corpo começar a se regular e começar a entender que é hora de dormir, isso tem um tempo, isso tem uma demanda. É que nem um paciente, por exemplo, que gosta de tomar café à noite. O café é uma bebida estimulante. Então, o paciente que toma café à noite, por exemplo, vai ter o tempo até a substância, a cafeína, começar a dissipar e começar o corpo a entender que é hora de dormir. Então, isso também atrapalha o sono.
Perfeito, doutor. Vamos a mais perguntas, então. Quadro Fala, doutor, aqui na tela do seu Balanço Geral. Maria Souza ligadinha com a gente em Aracaju. E ela pergunta, qual o tratamento para os distúrbios do sono? A cura ou a alternativa seria controlar, digamos assim? Sim, a cura. É claro, cada caso é cada caso. Mas, por exemplo, o paciente que chega para a gente, quem tiver alterações da parte estrutural, física, né, um desvio de septo, alguma alteração da parte nasal, pode ser um caso cirúrgico. O paciente que tem alterações do sono, que são específicas da parte obstrutiva, então a gente pode utilizar, por exemplo, o CPAP ou o APAP, né, que são aparelhos de pressão aérea positiva que mantêm o fluxo de ar durante o sono. Então, sim, a cura. Só que cada caso vai depender. Um caso cirúrgico, um caso clínico, um tratamento medicamentoso ou até um tratamento com alguns aparelhos que a gente pode utilizar para poder melhorar essa qualidade dele. Uma última pergunta. Quantas horas de sono por noite, em média, uma pessoa deve ter para ter a sua saúde considerada boa? Pronto. Aquela coisa, Tamires, não é uma conta tão certa. A gente fala uma média de 7 horas por dia. Mas, por exemplo, você pegar uma criança de 1 a 6 meses, é uma criança que vai ter um sono de 16 a 20 horas, por exemplo. Já o idoso, ele começa a reduzir para 4 a 5 horas. A grande questão não é nem a quantidade, o tempo de dormir. Claro, isso é importante. Ninguém vai dormir 3, 4 horas e vai ter uma qualidade boa de sono. Mas mais importante, sim, a qualidade desse sono desse paciente. Então, se o paciente dorme 5, 6, 7, 8 horas, mas com boa qualidade, é isso que importa. Mas uma média ali, umas 7 horas mais ou menos, já dá para ser suficiente. É o ideal. E de preferência aquele sono profundo, né, doutor? Exatamente, um sono reparador que a gente chama. Reparador. Doutor, muito obrigada pela participação aqui no nosso Balanço Geral amanhã, trazendo essas informações, né, tão cedinho, muita gente aí despertando nessa manhã de feriado. Obrigado e bom dia. Eu agradeço, Tamires. É bom isso cedinho logo, para o paciente já sai sabendo que, se acordou mal, já sabe o que vai fazer, poder procurar ajuda e melhorar essa qualidade de sono dele. Verdade. Obrigada, doutor Gustavo.